E como tem a demanda, muita gente vendendo caminhos de luz, que às vezes nem sempre são caminhos de luz, são caminhos de trevas. Então, eu vou trazer um conceito para reflexão e cada um acredita naquilo que acha melhor dentro da sua vida, né? Só isso, é o conceito para a gente pensar. Então, vamos começar lá então, né? Parar de mimimi, sem delongas, como dizem por aí. Então hoje eu vou falar, mediunidade. É dom ou prática? Eu fiz uma enquete, agradeço aí muito a participação dos nossos amigos inscritos sobre isso. Se mediunidade é um dom, ou se todo mundo tem mediunidade, ou se é um dom. 85% respondeu que é um dom. Legal, e eu concordo com isso e eu vou tentar mostrar historicamente, né? E um pouco da nossa vivência, nossa experiência sobre mediunidade, tá bom? Vamos lá então. Bom, então aqui primeiro eu peguei aqui um conceito para a gente interpretar, né? Esse texto aqui, ó, é do Livro dos Médiuns, tá? Segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 14 dos Médiuns. Gente, é um livro muito interessante, tá aqui, ó. Antigo, 1900, isso aqui de 94. O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns nos traz muito perdi a palavra. Nos traz muita informação, muito conhecimento e muito entendimento sobre a questão do médium, sobre a questão dos espíritos. Ele vai trazer um contexto muito importante para aquele que é médium, para quem está aí na religião de Umbanda, ou religião parecida, né? É uma obra que eu aconselho a todo mundo ler antes de procurar qualquer coisa. Primeiro a gente tem que entender o que é espírito e entender o que é mediunidade. Muito bom. Mas é lógico que aí a interpretação também cabe a cada um. Então, só para a gente ter uma obra aqui, uma informação histórica, né? Então, de acordo com esse livro, a questão 159, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Tá? Então aqui, ó, num grau qualquer. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiuns. Eu já coloquei em vermelho. Mais ou menos médiuns. É uma colocação um tanto, né, para se discutir, né? Mais ou menos vermelho. É mais ou menos doce, mais ou menos salgado. Então fica meio no ar. Essa é uma parte, obra maravilhosa, textos maravilhosos, mas aqui me traz um pouco de interrogação. Todavia, usualmente assim só se qualificam, olha lá, aqueles em que a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, de novo aqui, mais ou menos. É meio dúbio, né? Mais ou menos não é ou não é, mas enfim. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Então já tem um alerta aqui, ó. Vou repetir. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Contradição, né? Geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos, aí tu cobriu aqui, dessa ordem, donde resulta que formam tantas variedades quanto as espécies de manifestações. Aqui é para a gente começar a nossa conversa. Por quê? Essa obra é antiga, muito antiga, e à medida do tempo a gente também vai trabalhando, vai entendendo a nossa espiritualidade, a nossa mediunidade. Então, de certa forma, aqui diz que todo mundo é
mais ou menos. Fechou? De acordo com Kardec. Nós vamos chegar lá. Aí, coloquei aqui, ó, o que é médium? Isso na minha visão, na minha interpretação. O médium é uma pessoa que tem a capacidade de manter contato entre o nosso mundo e o mundo espiritual. Segundo o Espiritismo, é considerado médium todo aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual. Ok? Marquei verdinho. Todo aquele que consegue se comunicar com o mundo espiritual. Então, aquele que não tem comunicação com o mundo espiritual, supostamente, não seria médium. É uma questão. Ou seja, é a pessoa que estabelece uma conexão entre o plano terrestre e o plano dos espíritos. Então, ele tem que ter a conexão. Um dom mediúnico se refere a uma habilidade ou capacidade especial que algumas pessoas possuem para acessar informações, energias ou comunicações provenientes do mundo espiritual ou de outras dimensões. Tem que ter o contato. Esses dons são frequentemente associados à mediunidade, que é a capacidade de estabelecer contato com entidades espirituais ou de acessar informações além do alcance dos 5 sentidos convencionais. Aqui está falando de novo, capacidade de ligação. Aí tem vários tipos de mediunidade. Mas tem que haver efetivamente uma ligação. O médium é uma pessoa que é acreditada por algumas culturas e sistemas de crenças como sendo capaz de atuar como um intermediário ou canal entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então estamos reforçando. Médium é capaz de atuar como um intermediário ou um canal entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, que é onde eu vou querer, depois eu vou chegar nesse assunto. Então, porque eu digo, hoje todo mundo se fala médium. Todo mundo se comunica com aliens, se comunica com os mestres, se comunica com espíritos elevados, ele se comunica mesmo? Ou a pessoa às vezes acha que sente, eu tive um sonho, eu tive uma previsão. Será? Né? Então os médiuns podem receber mensagens ou informações, energias de entidades espirituais, como os espíritos de pessoas falecidas, guias espirituais, mentores, mestres, entre outros. Então tem que ter efetividade. Ou seja, é a pessoa que estabelece uma conexão entre o plano terrestre e o plano dos espíritos. Se não se encaixa aqui, será que é médium? Né? Porque ali naquele texto diz que todo mundo é mais ou menos médio, só que aqui está afirmando. Se a pessoa se ela estabelece uma conexão entre os planos terrestre e espíritos, é médium. Então o médium é uma pessoa que atrai energias, funcionando como um verdadeiro condutor. Ele faz a ponte entre o plano físico dos vivos e o plano espiritual dos espíritos. Dá a impressão que o texto é redundante, mas essa é a proposta. É a afirmação do que é médium, para ficar bem claro. Os médiuns podem se envolver em práticas como a comunicação com os mortos, conhecida como mediunidade de comunicação, a capacidade de prever o futuro, prever o futuro, mediunidade de evidência ou premonição. A capacidade de sentir, ou perceber energias sutis, mediunidade sensitiva e assim por diante, As práticas mediúnicas variam amplamente de cultura para cultura e de tradição para tradição. Não é muito longo não, mas é importante trazer conceito,
É importante ressaltar que as crenças em médiuns e suas habilidades variam bastante entre diferentes grupos religiosos, culturas e sociedades. Algumas pessoas consideram a mediunidade como uma prática espiritual legítima, enquanto outras podem ser mais céticas e considerar tais práticas como pseudociência ou superstição. Então aqui eu não vou entrar no mérito, né? Assim, aqui tem algumas mediunidades, né? No livro dos médiuns ali, da obra do Kardec, fala muitos ali, é muito legal entender mediunidade de comunicação, né? Por exemplo, aqui nesse tipo, o médium se comunica com espíritos encarnados, mediunidade de evidência, premonição. É uma forma de mediunidade que envolve a capacidade de visualizar eventos futuros ou receber informações sobre o que está por vir. Então é uma faculdade mediúnica. Hoje todo mundo diz que é vidente. Aí, na verdade, você vai ver, não vê nada também. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mediunidade sensitiva. A mediunidade sensitiva envolve a capacidade de perceber ou sentir energias sutis, como emoções, presenças espirituais ou informações que não são percebidas pelos 5 sentidos convencionais. Então, assim, esses médiuns podem captar sensações físicas, emocionais e entidades espirituais, podendo até mesmo sentir as dores físicas que os espíritos encarnados podem ter experimentado. No caso do nosso trabalho de transporte, no trabalho de descarrego, né? O médium que está fazendo essa ponte que incorpora, ele chega a sentir dor, a gente sente tristeza, ódio, vontade de chorar. É uma mediunidade sensitiva. Agora, e aquele suposto médium que não sente nada? Como é que ele fala que ele é um médium, né? É nesse assunto que eu quero chegar. Mediunidade de cura. Médiuns que possuem mediunidade de cura têm a capacidade de canalizar energias de cura para ajudar na recuperação física, emocional ou espiritual de outras pessoas. Essa prática é comum em várias tradições espirituais e é de cultura alternativa. Mediunidade inspirativa, e aí vai, né? Já vou dar uma boa noite pra galera aí, o Pai Cid, a galerinha, eu já vou pro chat, só para não perder aqui e não ficar muito longo, né? Então, algumas questões que eu trouxe aqui pra gente pensar. Todas as pessoas, então, são médiums? Porque no texto diz que algumas são mais ou menos. Todo mundo é médium? Todo mundo tem essa sensibilidade, tem essa comunicação com o mundo espiritual ou o mundo dos espíritos? Porque eu não posso falar que eu sou médium se eu não sinto nada. E é isso que a gente está trazendo aqui. Não adianta a pessoa, por exemplo, da Umbanda, quer ir para Umbanda, gosta da Umbanda, tem amor pela Umbanda e fica na Umbanda, e aí o dirigente, às vezes alguns sem escrúpulos, fala, você vai incorporar. Será? Aqui a gente testa, a gente vai fazendo um trabalho, mas tem médico que não incorpora. E não vai incorporar, porque não tem o dom. Ele pode ceder energia, doar energia. Mas ele vai ser... Porque também muitos dirigentes falam, mas esse médium vai servir para outra coisa. Eu acho o seguinte, o médium que não é vidente, para ser vidente ele tem que ver os guias que estão no terreiro, quem está no terreiro, entendeu? Trabalho, isso eu já conheci médium vidente, a entidade fala o que eu estou fazendo, qual o trabalho, ou como eu sou. Então, o médium vidente ele tem a visão de enxergar os espíritos como nós estamos nos enxergando, como vocês estão me vendo. Se eu estou vendo só vulto, eu não sou vidente. Então, hoje todo mundo, como eu falei, já vi gente jogando baralho dizendo que é vidente, mas ela trabalha com baralho. Então, ou ela é vidente, ou ela usa o baralho. O oráculo. Então, não adianta, eu sou vidente, mas eu vou abrir aqui o baralho. Então, não está vendo nada. Todas as pessoas se comunicam com o plano espiritual. Então, vamos dizer, todo mundo é médium. Mas todo mundo tem esse dom de se comunicar com o mundo espiritual? Então, se o médium está no terreiro 3, 4, 5 anos, não estou dizendo que ele não vai incorporar, pode até acontecer.
Mas esse médium que não sente nada, é um médium pedra ali, ele doa energia, a gente sabe disso. Não estou dizendo que ele não é utilizado espiritualmente, ele é e muito. Mas eu estou falando aqui de mediunidade ostensiva. Todos se comunicam com o plano espiritual, incorpora, traz mensagem, psicografia, alguma coisa comprovada. Será? Não, não faço isso. Então, não posso afirmar que você é médium. Qual é o grau dessa comunicação? É uma comunicação informativa? É uma comunicação instrutiva? Que tipo de comunicação? Ou é uma invenção do subconsciente dessa pessoa dizendo que é médium? Então, assim, gente, é reflexão aqui, tá? Eu tô falando o que eu penso, por isso que eu coloquei dom. Tem gente que não gosta dessa palavra. Para mim, todo médium tem o dom de ser médium, porque ele vai se comunicar. Será que alguns supostos médios realmente têm o dom, ou é pura fantasia da sua mente também? Porque eu já vi médios de Umbanda, né, em terreiro, no meu próprio terreiro, a pessoa ali é um animismo, ela achar que estava incorporada, falando, só que você percebia o padrão dessa comunicação, você percebia que não tem nada a ver com uma entidade, e era justamente o subconsciente dessa pessoa se manifestando. Perdão, gente, estou sarando uma gripe. Você percebia que era o subconsciente desse médium atuando ali. Por quê? Por conta do próprio diálogo. Como é que um dirigente que conhece bastante, que tem uma certa experiência, como é que ele percebe vou dar aqui uma dica do segredo. Como é que a gente percebe? É o tipo da comunicação, do diálogo que é feito. A gente sabe o diálogo, a gente já tem a noção de qual linha de trabalho, o que eles vão falar. A gente sabe mais ou menos. Porque tem médios que têm o mesmo diálogo com qualquer entidade incorporante. Isso já me chama atenção. Estou falando do Pai Francisco, tá bom? Então, assim, é preciso ter conhecimento profundo sobre esse tema, que é mediunidade, para que pessoas não tenham a desilusão acreditando que tem mediunidade e, na verdade, o que tem é uma grande fantasia, né? Infelizmente. Esses, porém, precisam de uma ajuda e orientação psicológica. Porque nós temos muitos médios hoje em terreiro, por uma necessidade de autoafirmação, tá? Por muitos dirigentes fazer vista grossa, e esse médium simplesmente coloca para fora o subconsciente dele, ele não está incorporando nada. Gente, para ter os trejeitos de preto velho, de caboclo, de Exu, qualquer um pode ter. E como é que você sabe da veracidade daquele diálogo que vai ter? Do tipo de trabalho, das ações, entendeu? Então, assim, a gente precisa se questionar. E aqui eu trouxe isso para trazer essa questão, para que vocês pensem bem, para que vocês analisem, né? Se realmente todo mundo é médium. Ou se isso é um dom. Para mim é um dom mediúnico, né? Eu acho que na prática é um desenvolvimento. Eu vou repetir sempre o que eu digo aqui. O que nós fazemos no terreiro? Nós desenvolvemos, não tem gira de desenvolvimento, o médium não começa como cambono, aí vai sentindo as energias, tem uns que não vão sentir. Então por que eu estou trazendo isso? Porque hoje em dia estão vendendo muitas informações, muitos cursos, né? Muita formação de médium online, muito curso de capacitação para médium. Então, um curso para médium psicografar, para médium ser vidente, para médium fazer viagem astral. Então, tem centenas de cursos que eu não sei se isso vai chegar a algum lugar. Porque se a gente voltar na outra live sobre egrégora, sozinho, online, como é que você vai criar uma egrégora?